Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 4 de dezembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade no Ler e Escrever, onde a gente vai continuar aquele projeto sobre a Mata Atlântica, falando sobre os animais em extinção. Ontem nós falamos do lobo cinzento, hoje a gente vai falar sobre o mico-leão dourado, tá? E em matemática a gente vai trabalhar mais um pouco de possibilidades, no EMAI volume 2 também, tá? Então vamos começar pela parte de português, tá? Página 167. Então, aqui na página 167, do livro de português, a minha tá na 169, A gente tem um espacinho dedicado ao mico-leão dourado para estar escrevendo também um resumo, assim como a gente fez no caso aqui do lobo cinzento, falando sobre as principais causas de perigo de extinção que esse animal sofre, E o que tem acontecido para contribuir com isso, tá? Antes de fazer o resuminho, eu trouxe um textinho para vocês estarem lendo, não precisava copiar, era só fazer a leitura e destacar aí os pontos principais para ajudar vocês aí na hora de fazer o resuminho, tá? Então, sobre o mico-leão dourado, a principal causa, o principal motivo para ele estar ameaçado de extinção é a destruição do habitat dele. O mico-leão dourado, ele vive na Mata Atlântica e a Mata Atlântica ela vem sendo explorada e destruída aí desde a época da colonização. Então faz muitos anos que a Mata Atlântica ela está sendo aí agredida pelo ser humano, tá? E a destruição do habitat do mico-leão dourado faz com que ele fique aí ameaçado de extinção. E não só isso, mas também o tráfico de animais, tá? O mico-leão dourado é um animal muito bonito, A pelagem dele chama muita atenção. Então ele foi aí muito capturado para ser vendido, por meio de tráfico aí de animais. A gente sabe que ter um animal silvestre como animal de estimação é crime, e isso tem contribuído também para que esse animalzinho ele acabe aí tendo a sua população diminuída, tá? Hoje a gente calcula que existe mais ou menos aí 1.000 macaquinhos, E ainda não é o suficiente para a gente dizer que ele não está mais ameaçado de extinção, tá? Então, aqui no Brasil, e no mundo existem projetos aí que ainda lutam para salvar esse animalzinho da extinção, tá? Então, aí, uma das principais causas é justamente o que a gente vem estudando esses dias, o desmatamento, a destruição aí da Mata Atlântica, tá? Então, com essas informações, vocês conseguem escrever aqui um resuminho, 1 ou 2 parágrafos falando sobre as causas da ameaça à extinção do mico-leão dourado, quantos existem, e escrevendo aí um textinho bem escrito, não vai escrever uma linha só, gente? Olha quantas linhas vocês têm aqui para escrever, tá? Então, não escreve qualquer coisa, depois vocês me mandam foto com uma linha só escrita e fica lá aquela foto no seu portfólio. Aí, na hora de fechar as notas, eu vou olhar o seu portfólio, tá lá aquela beleza, Não escreveu nada com nada, só preencheu só para mandar foto dizer que fez e acha que a professora não vai olhar, quando na verdade eu olho foto por foto. E aí eu me deparo até com página de livro em branco, tá? Então, por favor, tenham carinho com as atividades de vocês. Vocês não estão fazendo lição para mim, vocês estão fazendo para aprender, o conteúdo é para vocês, tá? É importante para vocês aprenderem. Então, não é para a professora, não é para agradar a professora. É para o futuro de vocês, tá? Então, não escreve uma linha só, não escreve uma palavra. Ele está ameaçado de extinção, pronto, acabei. Não é assim, tá? Eu quero um resuminho do textinho que eu enviei para vocês, tá bom? Então, essa é a atividade aqui de português, tá? E a gente pode ir agora para matemática, na página 36 e 37, estudar um pouquinho de possibilidades. No meu livro está na página 38, tá? Essa atividade 19.5, mostra aí as miniaturas da Giovana, que são aviões e helicópteros, E aí ela tem um total aí de 4 aviões e 3 helicópteros. Então, a proposta da atividade é quantas combinações diferentes dá para fazer com 4 aviões e 2 helicópteros, Então, tem um esqueminha aqui onde tem os 4 aviões, combinando um avião para cada helicóptero de cada vez, tá? Então, ele queria que completasse o esquema. Não tinha como desenhar, os helicópteros e os aviões, a não ser que você seja desenhista. Então, eu usei a corzinha, Que nem aqui a gente tem um avião amarelo
Então, usei um amarelinho para representar ele. E é o helicóptero roxo, a cor roxinha. Aqui é a mesma coisa, o avião laranja, duas bolinhas laranjas, né? O helicóptero verde, a bolinha verde, e o helicóptero roxo, a bolinha roxa, para representar ele, tá? E aqui, o avião branco, se eu usasse a bolinha branca, vocês não iam enxergar, né? Então, usei a bolinha cinza para representar o aviãozinho branco. A bolinha verde para representar o helicóptero, e aqui a combinação do avião com o helicóptero roxo, a bolinha cinza e a bolinha roxa, tá? Então, o esquema ficava completo assim. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades diferentes de combinar um avião e um helicóptero, tá? Giovana disse que existem 8 possibilidades de escolha. Você concorda com ela? Sim, pois são 4 aviões e 4 helicópteros. Como a gente calcula a possibilidade? Com multiplicação. 4 vezes 2, 8. Então, são 8 possibilidades. 4 aviões vezes 2 helicópteros. O esquema elaborado por Matheus é um diagrama de árvore ou uma árvore de possibilidades, né? Eu coloquei diagrama de possibilidades, mas é uma árvore, tá? De possibilidades, porque cada gravetinho, né? Cada raminho vai puxando uma possibilidade aí, tá? Então, uma árvore de possibilidades, tá? Então, pode ser chamado tanto de árvore de possibilidades como diagrama de árvore, tá? Então, aqui não era bem uma pergunta, era uma afirmação. Então, você podia reescrever aí o nome desse diagrama, tá? Aí, aqui, ele trouxe aí outra proposta, né? Se em vez de 4 aviões fossem 5, em vez de 2 helicópteros, fossem 3. Quantas possibilidades diferentes haveria de combinação? A Giovana diz que há 15 possibilidades diferentes, tá? Você concorda com a Giovana? Sim, e ela mesma explica por quê, ó. O cálculo de 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, que dá 15 maneiras diferentes. Então, sim, está correto. Se eu multiplicar a quantidade de aviões, que são 5, pela quantidade de helicópteros, que são 3, 5 vezes 3, 15 maneiras diferentes. Emerson disse para Mateus e Giovana que gosta de escrever cartas e enviar para seus familiares e amigos que moram em outras cidades. Ele comprou 10 envelopes diferentes e selos com 5 ilustrações diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode enviar uma carta, selecionando um envelope e um selo? Então, são 10 envelopes e 5 selos. 10 vezes 5, 50 maneiras diferentes, tá? 10 vezes 5, 50. Então, aí, a atividade sobre possibilidades. Então, colocar em mente que toda vez que o probleminha for referente a possibilidades, a gente sabe que dá para resolver com multiplicação, ou com esse esquema, nessa árvore de possibilidades, tá? Então, essa foi a atividade de matemática, né? E assim a gente finaliza a semana com as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!